Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia, poderosa palavra de Deus. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, seu capítulo 23. Vamos ler do verso 33 ao 48. Quem ama a Bíblia aí, diga amém. Amém. Glória a Jesus. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 23, versículo 33. Diz assim: E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, todos acharam? Lucas, Mateus, Marcos, Lucas. Glória a Deus, aleluia. É o terceiro livro do Segundo Testamento. Amém? E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram e aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas, dizendo assim: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendiam, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Escurecendo-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: Na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Você pode se assentar? Pai, em nome de Jesus, eis aí a tua palavra. Que o Senhor venha falar conosco de uma forma poderosa, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos da tua parte, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero primeiramente me apresentar para quem não me conhece. Eu faço parte da Assembleia de Deus, Ministério Unici, fica ali em Queimados. Meu pastor presidente, o pastor Mateus Pompeu, sabe que nós estamos aqui nesta manhã. E trago um abraço dele também para todos os irmãos e para os irmãos aqui do ministério. Irmãos, quero agradecer essa oportunidade de trazer a palavra na Santa Ceia. Para mim é um privilégio de estar pregando na Santa Ceia, porque traz para nós uma reflexão da nossa vida. Traz para nós uma grande reflexão de que nós precisamos sempre estar sabendo por que fomos alcançados
por Jesus. Por que nós somos salvos por Ele? Você já parou para se perguntar, por que você é salvo por Cristo? Por que você está aqui hoje? Qual é o propósito de nós estarmos aqui reunidos nesta manhã? Todos nós sabemos que nós participamos do corpo de Cristo e do sangue dele para relembrar, para trazer à memória aquilo que ele fez, ou seja, o sacrifício dele na cruz do Calvário por amor e por graça. O que é graça? Graça é um favor imerecido, ou seja, nós não merecíamos estar aqui. Nós não merecíamos estar aqui hoje. Mas através da graça de Jesus, derramado ali no sangue, na cruz do Calvário, hoje nós podemos estar aqui. É porque a graça dele nos alcançou, estando nós mortos em nossos pecados e destituídos estávamos da glória de Deus. Aí eu quero trazer a sua memória nesta manhã e dizer para você que lá atrás, lá no início de tudo, o Senhor cria o homem para ter um relacionamento com Ele. O Senhor cria o homem para estar junto com Ele. O Senhor cria o homem lá no Jardim do Éden para ter um relacionamento, para ter um diálogo, para ter uma comunhão com Ele. E que maravilha sabermos que o homem falava com Deus e Deus falava com o homem face a face. Nós vemos que toda virada do dia, Deus se manifestava no jardim para conversar com a criatura que Ele fez. Por quê? Porque Deus tinha prazer em ter comunhão com o homem. Graças a Deus. Mas nós sabemos que esta comunhão foi interrompida por causa do pecado que entrou através do homem. Lá no Jardim do Éden, todos nós sabemos que o pecado entra. E o que fazer agora? Para nós, não tínhamos mais o que ser feito. Para nós, não tínhamos mais esperança. Mas Deus, que é onisciente, onipresente, onipotente, Ele já sabia de tudo que ia acontecer. Ele já tinha um plano reservado para nós. O homem pecou, mas Deus já sabia. Por isso Deus já tinha preparado um plano. O pecado e nem o diabo pegou Deus de surpresa. Eu quero que você entenda isso. Muito pelo contrário, Deus já sabia do que ia acontecer. E estudando a palavra de Deus, nós vemos que esse Deus que nós servimos é um Deus de oportunidade. Deus, Ele dá a nós o direito de escolher. Interessante isso, né? Porque Deus apresenta para nós o plano da salvação e Ele deixa à mercê de mim e de você o direito de escolher. Você pode escolher estar aqui. Por que muitos não estão aqui? Porque muitos não querem estar aqui. E Deus respeita a vontade de cada um de nós. Só que Ele apresenta para mim, Ele apresenta para você o plano de salvação. Ou seja, Ele quer que nós estejamos novamente com aquela mesma comunhão que foi feita no Jardim do Éden. Foi para isso que Deus criou o plano. Foi para isso que Deus, Ele enviou o seu único Filho, o unigênito de Deus. Para quê? Para que viesse a esse mundo nos ensinar o caminho. Porque o próprio Jesus, Ele diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Porque quando Jesus vem, nós sabemos que João Batista ele veio primeiro. E o que João Batista veio fazer? Ele veio preparar o caminho
do Senhor. João Batista veio numa época, nessa época aqui, que nós acabamos de ler, uma época em que as coisas estavam acontecendo e parece que aqueles que tinham a incumbência, a responsabilidade de ensinar o povo o caminho da salvação, não estavam mais fazendo. A religião, o templo, o sacerdote da época, dessa época aqui, estavam corrompidos e a presença de Deus não se fazia mais presente naquele lugar. Aleluia, Deus. Foi preciso Deus levantar um homem chamado João Batista que viesse antes de Jesus para preparar o caminho. E João Batista está no deserto trazendo uma mensagem do céu dizendo: olha, arrependei-vos porque é chegado entre vós o reino de Deus. Deus não estava mais no templo, Deus estava no deserto com uma mensagem dizendo para mim e para você: arrependei-vos porque é chegado entre vós o reino de Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. E nós entendemos que João Batista, ele vem batizando com água, mas ele disse: olha, após mim vem um que batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista batizava e Jesus, ele foi até ele para ser batizado também. E quando João Batista avista Jesus, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado da humanidade. É interessante que você saiba disso, porque o povo de Israel estava na escuridão total e completa. Porque eles já estavam como ovelhas que não tinham pastor. Os sacerdotes já não estavam mais ensinando o que deveria ser ensinado. Estava tudo sendo corrompido, irmãos. Mas graças a Deus que manifestou a graça do nosso Senhor. E foi através de Jesus. Foi através do Filho de Deus que nós podemos hoje estar livre. Livre do quê? Da escravidão do pecado. Outrora nós estávamos perdidos. Outrora nós estávamos mortos em nossas ofensas. Mas graças a Deus que através de Jesus nós fomos salvos, resgatados, remidos pelo sangue de Jesus. O Calvário, ele traz a revelação. A revelação que traz do Calvário. O Calvário, ele traz dor, traz sofrimento. O Gólgota, o Calvário é chamado também de Gólgota. Ele traz dor, sofrimento, mas também traz a revelação do arrependimento e da salvação. Porque se Jesus não caminhasse pelo Calvário, se Jesus não fosse até o Gólgota, hoje nós não estaríamos aqui. E o que me chama a atenção é que o diabo, ele tentou de diversas maneiras parar Jesus de subir a cruz. Quantas vezes o diabo se levantou para tentar impedir que Jesus subisse a cruz? Mas era o propósito do céu que Jesus viesse e morresse pelos nossos pecados, irmãos. Toda vez que você vê a morte de Cristo na cruz, não fique triste, fique alegre, porque ele subiu ali, porque se ele não subisse ali, hoje nós não estaríamos aqui, irmão. Glória a Deus. E o diabo sabia que se ele não subisse ali, nós não estaríamos aqui, e ele fez de tudo, mas não conseguiu. Você pensa que não? Quando Jesus ele é levado para o deserto para ser tentado, nós vemos que no final o diabo aparece para tentar. E ele
leva Jesus e faz de todas as formas para que Jesus caísse, para que Jesus não fizesse a vontade do Pai. Mas Jesus já sabendo, aleluia, Jesus já sabendo do propósito, Jesus continuou. Por quê? Porque ele já sabia que hoje, no dia de hoje, nós aqui da congregação da Assembleia de Deus, aleluia, de Carlos Sampaio, estaríamos aqui hoje adorando a Ele em espírito e em verdade. Aleluia! Glórias ao teu nome, Senhor. Soberano Deus. Aleluia! Então, o Senhor, Ele fez o que tinha que ser feito. Nós sabemos que o ministério de Jesus foi o tempo que Ele passou aqui ensinando e fazendo maravilhas. O que me chama a atenção, estudando a palavra de Deus, eu vejo que Jesus, ele fazia milagres, operava sinais, maravilhas, operava grandes milagres, curas, libertações. Mas o que mais me chama a atenção é que Jesus, o que mais ele queria era ensinar o povo. Quando Jesus, naquele episódio onde Jesus ele está em casa, e eles descobrem, a multidão descobre que Jesus está, e começa então a entrar na casa, e Jesus começa a fazer muitas curas, milagres ali, libertações, mas o texto diz que o que Jesus queria era o quê? Pregar a palavra. Por quê? Porque, irmãos, você pode até receber uma cura, você pode até receber uma bênção de Deus, você pode até receber um milagre de Deus, mas o que adianta você receber a bênção de Deus e não receber Ele como seu Senhor e Salvador? Aleluia! Quantas pessoas estão correndo de um lado e para o outro, querendo bênçãos e mais bênçãos, mas na hora de aceitar a Ele como o único, suficiente Salvador, a pessoa já não quer. Você deve conhecer alguém que entra para a igreja, recebe alguma bênção e depois sai. Por quê? Porque ele quer a bênção, mas não quer o abençoador. E Jesus, quando esteve aqui, ele estava preocupado em levar a sua alma para o céu. Ele estava mais preocupado em pregar a verdade, porque ele diz, na sua palavra diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós precisamos entender uma coisa, irmãos. O que Jesus veio é trazer a revelação para nós. Olha, se você vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia! Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus, ele veio como cordeiro, morreu na cruz do Calvário para salvar a mim e a você. Mas ele não ficou apenas na sua morte, ele ressuscitou ao terceiro dia. O Calvário nos dá essa revelação. Porque quando o texto que nós lemos, Jesus, depois de tudo que fizeram com ele, depois de todo o castigo que deram a ele, castigo de pecador, castigo de malfeitor, bateram nele, cuspiram nele, fizeram tudo contra ele, contra a vida dele, tentaram até matar ele. E ele passou tudo isso calado. Ele passou por tudo isso calado, como ovelha muda. Ele subiu ao matadouro, aleluia. E o que Jesus ele tinha para oferecer? Ele diz aqui no versículo 34, dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Nós vemos que Jesus, de tudo que aconteceu com ele, de tudo que fizeram com ele, Jesus ainda tem, aleluia, ainda tem a palavra para dizer, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E
E nós vemos que, mesmo assim, o povo zomba, rasga suas vestes, lançam sortes, ainda dizem blasfêmias contra ele. Sabe o que me chama a atenção aqui, presbítero Léo, nesse texto que nós lemos? Os soldados, eles falam assim para Jesus: se tu és o Cristo mesmo, se tu és o Rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E o povo também diz: aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. Aí você vê alguma resposta de Jesus aqui? Você vê alguma resposta de Jesus? Eles estão dizendo, o povo está dizendo, a multidão está dizendo: se tu és o Cristo, se verdadeiramente tu és o Cristo, salve-se a si mesmo. Se tu és o escolhido de Deus. Aí eu te pergunto, Jesus responde alguma coisa? Sim ou não? Jesus não responde. Aí vem os soldados também, escarnecendo, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Jesus responde alguma coisa? Não. Aí vão e colocam uma plaquinha em cima da cruz, dizendo, em letras gregas, romanas e latim, dizendo assim: este é o rei dos judeus. Isso aqui que eu quero chamar a sua atenção. Por quê? Porque quando coloco essa plaquinha nos três idiomas, o idioma hebraico, o grego e o latim, aquela plaquinha ali é que me chama a atenção. Sabe por quê? Porque ele, sem querer, estava profetizando que era realmente verdadeiro. Glória a Jesus. E os malfeitores, agora entra a parte dos malfeitores. Olha só, tudo está acontecendo com Jesus, Jesus está calado. Agora entra a parte dos malfeitores. Porque um foi crucificado à sua direita e o outro à sua esquerda. E um deles diz assim: se tu és o Cristo, olha só, pegando a palavra da multidão, pegando a voz da multidão. Irmãos, se você acompanhar a multidão, você corre um certo risco de errar o caminho. Meu Deus. Quem acompanha muita multidão corre um sério risco de errar o caminho. Verdade. Mas quando seus olhos estão fitados na cruz, aleluia, você jamais vai errar o caminho. E ele diz assim: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Ou seja, ele só estava pensando nele e nele mesmo. Na verdade, ele não estava pensando em mais ninguém, só nele mesmo. Aí Jesus responde para ele. O texto está dizendo aqui que ele chama a atenção, mas Jesus fala alguma coisa para esse malfeitor? Não fala nada. Jesus não responde à multidão, não responde aos soldados e não responde ao malfeitor que zomba dele. Agora, o outro malfeitor resolve falar. E ele diz assim: respondendo, porém, o outro repreendia, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Ou seja, nós estamos aqui na mesma condenação, mas com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Ele reconheceu
que ele era um malfeitor. Ele reconheceu que ele era um pecador. O que chama a atenção aqui, irmãos, é que outros falaram, a multidão falou, os soldados falaram, o malfeitor também falou, e Jesus não responde nada. Mas quando alguém resolve, aleluia, e reconhecer que é pecador, quando alguém resolve reconhecer que sem Deus ele não é nada, quando alguém resolve reconhecer que sem Jesus nós não somos nada, Jesus então resolve responder, porque quer chamar a atenção de Deus. Primeiro você vai se examinar e reconhecer que sem Jesus você não é nada. Aleluia! Aí daqui a pouco ele responde: e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos os nossos feitos que merecíamos, mas este nenhum mal lhe fez, nenhum mal fez. E disse Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quando ele diz para Jesus, Senhor, irmãos, ele está reconhecendo que Jesus estava acima de tudo. Porque nessa época quem era chamado muito de Senhor era César. Ele queria a reverência, ele queria ser chamado de Senhor. Ele era tido como Deus daquela época. Mas quando esse malfeitor, ele olha para Jesus e diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconhece que sem Jesus ele não é nada. Ele reconheceu que era pecador. Aí sim Jesus vai e responde. Esse texto você vai ver Jesus respondendo somente para esse. E Jesus disse para ele, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O que me chamou a atenção aqui foi isso, irmãos. Que Jesus ele responde para um pecador arrependido. Para nós obtermos a graça de Jesus na nossa vida, para nós obtermos a salvação em Cristo Jesus, primeiro, nós precisamos reconhecer que somos pecadores. Segundo, arrependermos dos nossos pecados. Para que então a graça de Jesus ela venha, encobre os nossos pecados, o Senhor lança os nossos pecados no mar do esquecimento e faz de mim e de você uma nova criatura. É por isso que nós estamos aqui, irmãos, porque nós fomos lavados, nós fomos remidos por este sangue vertido na cruz do Calvário. Aleluia! Aleluia! Aleluia, Jesus! Maravilhoso! E diz o texto que a hora já era a sexta, ou seja, meio-dia. Quando acontece isso, quando acontece ao meio-dia, diz o texto que houve trevas em toda a terra até as 3 horas da tarde. E o que acontece nesse período? A natureza, o que os homens não reconhecem, a natureza reconhece. Você sabia disso? A natureza obedece mais à voz de Deus do que os homens. Lembra quando Jesus estava no barco com seus discípulos e no meio da travessia daquele mar, acontece o quê? Uma tempestade de vento e as águas começam a balançar o barco, vai para um lado, vai para o outro, os discípulos se desesperam, pensando que ia morrer, e o texto diz que Jesus estava onde? Na polpa do barco, fazendo o quê? Dormindo. E quando eles acordam a Jesus ali, pensando que eles iam morrer, com medo, atemorizados, Jesus levanta, não diz nada para eles, apenas diz para o vento, cala-te, vento, cesse. Irmãos, na mesma hora, o texto diz, na mesma hora, houve-se a bonança. O que eu aprendo com isso? A natureza, quando o homem não quer ouvir, a natureza ouve e obedece. Aqui está dizendo,
que ao meio-dia, até a hora nona, escureceu-se o sol. Ou seja, eu vejo aqui o sol reverenciando o Criador. Aleluia. Os homens não estão dando valor ao sacrifício, mas a natureza reconhece aquele Criador, aquele quem fez. O sol parou de dar a luz, por quê? Porque o Criador estava ali também na cruz do Calvário. Sabe por quê? Porque quando Deus foi criar o céu e a terra, quem estava junto com ele? Jesus. Então, eu vejo aqui que a natureza, então, resolve reagir. Aí, nesse meio tempo, o que acontece? O véu do templo se rasga de cima para baixo. Mais uma profecia de que se cumpre. Por quê? Porque Jesus veio para quê? Para abrir o caminho. Agora o caminho está aberto. Nós temos livre acesso diante de Deus. É por isso que quando você quer orar a Deus, você não precisa estar aqui na igreja. Você pode estar dentro da sua casa, no quarto, na condução, na cozinha, fazendo comida. Você pode estar arrumando a sua casa e falando com Deus. E Deus está ouvindo a sua oração. Aleluia. É verdade. Agora aqui que eu acho mais interessante é porque a morte, ela não teve poder diante de Jesus. Nós costumamos dizer que Jesus morreu na cruz, é ou não é verdade? Sim ou não? Aleluia. Sim ou não? Mas na verdade, irmãos, a morte não tem poder sobre Jesus. O que aconteceu aqui? O próprio Jesus virou para o Pai e falou: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ou seja, a morte não tem poder sobre mim, mas eu mesmo entrego a minha vida ao Pai. Aleluia, Deus! Sabe o que isso me demonstra para mim e para você? Que Ele tem todo o poder. A humanidade não sabia, não queria saber, fechar os olhos e fechar os olhos para não ver. Mas eles estavam crucificando, colocando no madeiro o autor da vida. Aleluia. E ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Aí eu te pergunto, por que estamos hoje aqui, participando do corpo e do sangue de Cristo? Sabe por quê? Porque Jesus, quando ele foi crucificado, antes disso, Jesus tinha feito uma promessa. E é baseado nesta promessa que eu e você estamos aqui hoje. Porque, irmãos, se parasse ali, não tínhamos motivo de estarmos aqui, é ou não é verdade? Então, eu quero lembrar você de antes de Jesus subir a cruz, ele fez uma promessa para mim e para você, e é por isso que eu falo para você nessa manhã: se agarre nessa promessa, porque fiel é aquele que prometeu. Aleluia! Aleluia. João capítulo 14 diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Aleluia! Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for, aleluia, se eu for preparar lugar, voltarei outra vez para vós e vos levarei para comigo. Esta é a esperança que move, que arde meu coração. Esta é a esperança. Estou esperançoso nessa promessa que Jesus fez para mim e para você. Porque se parasse ali, não estaríamos aqui. Mas não parou ali, porque ao terceiro dia ele ressuscitou.
ao terceiro dia, Maravilha. ele ressuscitou. Obrigada. É por isso que hoje você pode dizer, bater no peito e dizer: eu sou livre, Aleluia. eu sou salvo. Graças. Quando eles crucificaram Jesus, eles voltaram batendo no peito. Sabe o que eles voltaram batendo no peito, os judeus? Voltaram indignados, voltaram aborrecidos, porque eles queriam mais, eles eram tão cruéis que eles queriam matar Jesus ali a qualquer custo. Eles voltaram batendo no peito porque eles não aceitaram a mensagem de Jesus. Mas agora não, ao terceiro dia ele ressuscita e agora nós podemos bater no peito e dizer: eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, eu sou salvo através do sangue de Jesus. Aleluia. Maravilhoso, Deus. E aqui no capítulo 19 de João, quando ele rejeita o vinagre, tentaram colocar vinagre na boca dele, ele teve sede. Só que o vinagre ele é um analgésico, ele não podia beber o vinagre. Ele queria água, deram vinagre para ele. E quando acontece todas essas coisas, quando se cumpre tudo aqui, eu acho interessante que no versículo 30 diz assim: está consumado. Ele diz em grego tetelestai. É uma palavra grega que traduzida significa está consumado. Quando alguém tinha alguma dívida com alguém e pagava aquela dívida, ele dizia tetelestai, está pago. O que Jesus estava querendo dizer ali? Está consumado, está pago, vocês não precisam mais fazer nada para adquirir a salvação, porque eu paguei o preço. Você não precisa mais subir a escada de joelho, você não precisa mais arriar oferendas para ninguém, porque se você quiser ser salvo, você pode ser salvo através do sacrifício na cruz do Calvário. Eu paguei o preço e agora você está livre, você está livre, você é livre, você é salvo pelo sangue de Jesus. Quem aqui aguarda a promessa que Jesus fez? Aleluia! Jesus falou para os seus discípulos: olha, vocês estão tristes porque eu vou partir. Eu estou avisando vocês que eu vou partir, mas não se turbe o vosso coração. Não fique turbado, não fique triste, não fique preocupado que o mestre vai embora. Mas o mestre vai embora, mas ele vai voltar. Aleluia! Eu vou para o Pai, mas eu vou voltar. Aleluia! E enquanto eu não estou voltando, eu deixo com vocês o Consolador. Aleluia! Eu deixo com vocês o Espírito Santo. Aleluia! Ele vai adiante, também vai convosco, consolando e convertendo a todos que quiserem. Porque Jesus ele volta, ele vai para o Pai, mas ele não nos deixarei órfãos. Ou seja, ele deixa o Espírito Santo dele aqui conosco. Ou seja, o Espírito Santo não é para todo mundo, tá? É para aquele que crê. O Espírito Santo não é bagunça. O Espírito Santo não é algo que você acha que pode dominar. O Espírito Santo, ele se manifesta naquele que crê. Eu vejo hoje em dia, o presbítero Leandro, muitas pessoas brincando com o Espírito Santo. Não brinca, não. Quando alguém brincar perto de você, se afasta. Não brinca com o Espírito Santo, não, irmão. Porque nós, assembleanos, nós cremos na Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E os três são um só. Eles são o que o Pai é, o Filho é, o Espírito Santo é, irmão. O Espírito Santo também é Deus.
E quando você brinca, quando você zomba do Espírito Santo, você está zombando de Deus. O Senhor Jesus deixou o Espírito dele aqui para quê? Para estar conosco todos os dias. O Espírito Santo está aqui todos os dias conosco. É por isso que você não desfalece. É por isso que você não é morto. É por isso que não acontece nada com você. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está contigo. Você vê acontecer tantas coisas com as pessoas. Por que o Senhor protege a igreja? Porque Ele comprou com sangue na cruz do Calvário. E o que me deixa hoje em pé na presença do Senhor é a promessa de que Ele falou: eu vou para o Pai, mas eu voltarei. E eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã, para finalizar. Quero dizer uma coisa para você. Se agarre nessa promessa. Se agarre nessa promessa. Porque o tempo está acabando. Nós não temos mais tempo de cochear em dois pensamentos. Ora está aqui, ora está lá. Nós temos que ter firmeza. Porque quem nos comprou garante. E a promessa de Deus já está se cumprindo. Daqui a pouco soar da última trombeta. Aí, nós não vamos participar desses elementos aqui. Nós vamos participar lá. Porque o próprio Jesus disse, olha, do fruto da vide já não experimentarei mais, até que venha aquele dia. Sabe o que Jesus está dizendo? Aguarda só um pouquinho, que daqui a pouco a ceia vai ser aqui em cima. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Daqui a pouco vocês vão cear aqui em cima comigo. E é Ele mesmo que vai, aleluia, servir a cada um de nós. Se você está firmado nessa esperança, fique de pé nesse momento. Pode, presbítero Leandro? Fique de pé, por favor. Vamos agradecer a Deus por essa promessa. Acredito eu que todos aqui já são crentes, salvos, remidos pelo sangue de Jesus. E eu estava orando ao Senhor nessa manhã, falei com o Senhor, fala com a tua igreja. O Senhor falou para mim, olha, fala para a minha igreja, aguardar com fé. Porque eu estou às portas. E a palavra de Deus, irmãos, tem se cumprido a cada dia. Se você olhar as notícias, se você olhar em volta, até a natureza está dizendo, proclamando que Jesus está voltando. Você sabia disso? Aleluia. Quem é que sabia disso? Glória a Deus. Até a natureza proclama a volta de Jesus. Você sabia? Guarde essa promessa. Não foi homem que fez, não foi eu, não foi homem nenhum que fez, não. Foi Ele mesmo quem disse. Eu vou para o Pai, mas eu voltarei. E levarei todos vocês comigo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe essa palavra. Que essa palavra venha fazer morada no seu coração. Fica firme. Isso aqui é um memorial. Daqui a pouco nós vamos participar juntamente com Jesus. Daqui a pouco. Quando eu falo daqui a pouco é porque está perto, irmão. Está perto. Eu já vou entregar o microfone, mas antes eu preciso falar uma coisa para você. Você sabe o que o diabo mais quer fazer na igreja? Não estou falando no mundo, não. Na igreja. É desanimar os crentes. Porque o diabo também sabe que a promessa está se cumprindo. O diabo sabe que Jesus está voltando. Por que ele sabe? Porque ele vê, ele sabe, ele estava lá. Ele sabe que as coisas já estão se cumprindo. Você está entendendo isso aqui que eu estou falando, irmão? Glória a Deus. Pelos sinais, pelas profecias.
Já está tudo pronto, irmãos. Interessante que quando Pedro e João vão para o sepulcro, Aleluia. ver o corpo de Jesus, o corpo já não estava lá. Sabe o que tinha dentro do sepulcro? Um lenço dobrado. Um lenço estava dobrado ali. E na cultura judaica diz que o lenço dobrado significa que aquele que deixou, ele vai voltar. Irmãos, a coisa é séria. E o diabo, ele quer desanimar. O diabo quer tirar você de dentro da igreja. Mas em nome de Jesus, fica firme. Aleluia. Acredite, se apoie nessa palavra. Porque ele foi, mas ele vai voltar para levar o seu povo. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia.